Olha, o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil. Para 2019 foram estimados 59.700 novos casos. Isso representa aí uma taxa de 51,29 casos por 100 mil mulheres. Tão importante quanto fazer o trabalho de prevenção é saber ter um diagnóstico precoce. Eu estou recebendo aqui no estúdio a endocrinologista Cristina Scheiber. Tudo bem, Cristina? Bem-vinda. Obrigada. A gente sempre fala, a gente sempre bate nessa tecla da importância do diagnóstico precoce, né? Mas aí as pessoas acham que quando a gente fala, por exemplo, de câncer de mama, estamos em pleno mês de outubro, as pessoas acham, às vezes, ainda acham que o exame de toque caseiro é o suficiente para que você faça um diagnóstico precoce. É importante alertar que, pelo contrário, né? Sim, não, a gente precisa do exame de toque e da mamografia a partir dos 45 anos, né? Porque os cânceres mais agressivos são os que são na idade menor do que 50 anos. Então, a gente precisa que... Hoje em dia já mudou, né? A mulher já começa com 45 por causa disso. E porque a mamografia, ela reduz a incidência, a mortalidade. Então, nos países desenvolvidos, tem já esse estudo de impacto, que a mamografia reduz a morte por câncer de mama. Ou seja, ela reduz porque ela é possível detectar um câncer... Precocemente. Precocemente. Às vezes, no exame que você está fazendo em casa, você não está sentindo, não tem nenhum nódulo, não tem nada, está tudo certo. Mas, às vezes, tem e não é possível... No apalpar, conseguir detectar. Tá? Isso reflete a importância do diagnóstico precoce, do diagnóstico precoce e da da mamografia. De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer, Cristina? Ela é anual, né? Às vezes o médico ele vai diminuir esse intervalo por alguma alteração, mas normalmente é anual. Anual, independente da idade? Sim, independente. Não, acima de 45 anos, como eu falei, né? E antes disso tem que ser feito também? Antes disso, a mulher passa pelo ginecologista e... Se tem alguma, por exemplo, 5 a 10% dos casos de câncer de mama, eles vêm com a família, né? No sentido de que pode ter uma carga genética maior. Por exemplo, se a família tem algum caso índice de câncer de ovário e mama, então talvez nessa população mais cedo ainda. Mas né, aí também com o exame laboratorial da mutação, BRCA1, BRCA2. Mas aí são casos específicos que correspondem a 5 a 10% da população que tem câncer de mama. Sim. Então, aí talvez tenha que fazer mais cedo ainda, dependendo da incidência na família. A importância de você fazer os seus exames anualmente, tá sempre fazendo um check-up, isso reflete também na questão do diagnóstico precoce de outros cânceres, quando a gente não está falando só de mamografia, por exemplo, com exames laboratoriais, alguns cânceres podem ser acompanhados através do resultado desses exames, se aparecem ou não. A gente fala, né, Karen, que assim, com uma boa consulta junto com os exames direcionados são importantes na prevenção, né? Na prevenção até dos fatores de risco, por exemplo, para um câncer de mama. Né? Então, é isso que a gente conversava antes, que a obesidade é fator de risco para câncer de mama, né? O tabagismo é fator de risco, o álcool também. Então, essas consultas mais o exame laboratorial, elas se complementam, né? A consulta personalizada, porque a gente vai perguntar se né, como que é na família, né? Se há algum câncer na família que é mais preponderante, para ver se o paciente talvez tenha uma predisposição genética ou não. Né? Quando vem no exame laboratorial, claro, uma alteração que nunca teve, eu vou lhe dar um exemplo, que é um exemplo bem inespecífico, que é uma anemia. O paciente começou a emagrecer, está com uma anemia, aí a gente, né, no caso, vai investigar mais em relação a câncer. Os marcadores tumorais a gente só utiliza para acompanhamento de câncer, ou seja, o paciente teve diagnóstico, e aí sim ele vai acompanhar com algum marcador tumoral, e o seu oncologista pede para acompanhamento, né? Ok. A Cristina, muito obrigada pela tua presença, viu? Obrigada pelos esclarecimentos e até a próxima oportunidade. Até a próxima, obrigada. Muito obrigada.